E aí fica a pergunta, né? Quando a gente delimita ainda mais o quanto uma fêmea suína gestante ela precisa de zinco, né? E a resposta é que realmente a gente não sabemos essa informação. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Suinocultura Faixa Preta. Eu sou a Inês Andretta e hoje a gente está recebendo a Bruna Coni. A Bruna é zootecnista, é mestre e agora cursa doutorado, né? Tá fazendo o doutorado na URGS. Bruna, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Prof. Muito obrigada pelo convite. É muito gratificante, na verdade, falar de trabalhos que foram desenvolvidos não só por mim, mas por toda uma equipe que se empenhou muito, né? Então, chegar nesse momento de compartilhar e divulgar os resultados é muito alegre, esse momento. É muito legal, eu fico muito feliz de poder fazer parte desse momento assim de divulgação, né? Esse é um podcast muito bacana, a ideia dele. E a gente hoje vai falar sobre um assunto que é super impactante, assim, né? Super importante, que é o zinco. O zinco é um mineral que a gente tende a falar mais sobre ele na creche, né? Mas o seu projeto especificamente foi com as porcas, né? Com as matrizes. Bruna, conta um pouquinho pra gente, assim, da tua motivação, né? Da importância desse tema, né? De por que vocês pensaram nesse projeto. Sim, pois então, o zinco, dando uma breve contextualização, o zinco ele é um micromineral que ele está presente na natureza, né? No solo, nas plantas e nos tecidos animais. E no organismo vivo, ele exerce inúmeras funções vitais, né? Ele é cofator para mais de 300 enzimas, então diversos processos metabólicos são dependentes de zinco. Então, ele é essencial, ele recebe essa classificação na nutrição, principalmente porque ele é vital ali, né, nas funções, ele é extremamente essencial, mas principalmente porque a aquisição, a gente não consegue sintetizar zinco por si. Nós e os animais, nós não conseguimos sintetizar o zinco por si. Então, a gente precisa adquirir esse zinco do ambiente. E a aquisição, ela é principalmente pelo consumo de alimentos, né, o consumo isolado dele, né, o zinco isolado, né, o suplemento. Então, quando a gente fala assim, e pensando assim dos animais, né, a gente acaba confinando os animais, privando que eles consigam conseguir os alimentos por si. Então, o mínimo a gente tem que fornecer bem-estar, conforto, e nisso se enquadra a alimentação. E aí fica a pergunta, né? Quando a gente delimita ainda mais o quanto uma fêmea suína gestante ela precisa de zinco, né? E a resposta é que realmente a gente não sabemos essa informação, quanto que essa fêmea gestante ela precisa, né? Em determinadas fases da gestação. Muito legal, né? A gestação e a lactação também, né, são fases mais difíceis de trabalhar, né? Então falta muita informação ainda, legal. E Bruna, e como que vocês delinearam esse estudo? Na verdade, né, são dois estudos, né, um preliminar e um mais completo, maior, assim. Conta um pouquinho pra gente do projeto, assim, dos tratamentos e da coleta dos dados. Exatamente, prof. Foram 2 estudos, bem como tu falaste, assim. Um foi para auxiliar no segundo, então o segundo foi mais completo, mais elaborado, e o primeiro era para dar uma direção, digamos assim. Então, no primeiro estudo, nós avaliamos 3 dosagens diferentes na fase final de gestação. Então, era as 3 dosagens nos últimos 15 dias finais de gestação. E no segundo estudo, só falando um pouco das dosagens, né, eram 250 miligramas, 452 miligramas e 855 miligramas. Então, foram 3 dosagens diferentes nos últimos 15 dias finais de gestação. E no segundo estudo, a gente adicionou o fator tempo de gestação. E aí, nós tínhamos
A gente tentou diminuir um pouco a dosagem, a avaliação das dosagens ali. Nós tínhamos menos dosagens, era 250 miligramas durante todo o período de gestação. O segundo tinha um acréscimo de zinco, totalizando 850 miligramas por dia, né? Esse acréscimo, essa quantidade de zinco, ela era realizada por dia. E daí o segundo era 850 miligramas por dia durante toda a gestação. E o terceiro era 850 miligramas só no final da gestação. Legal, legal. E o 250 é o que é normal, assim, usual dentro dos sistemas comerciais. Ou, enfim, eu sei que muda muito, né, entre os sistemas, mas é o que seria usual nesse momento, assim, como um controle. Bacana. Isso, no nosso cenário ali, o comercial esse era o usual. Correto. E, Bruna, vocês mediram o quê? Desempenho, imagino, né? Mas conta pra gente um pouquinho, assim, do que vocês mediram e de que resultados vocês encontraram lá no campo, que eu acho que a essa altura o pessoal que está ouvindo já está curioso. Ah, perfeito. Pois então, foi muito interessante porque em ambos os trabalhos nós medimos desempenho. No primeiro trabalho, como a gente disse, foi um trabalho preliminar, então a gente avaliou o desempenho da progênie só até o 7º dia, depois do nascimento. E no segundo trabalho, a gente avaliou o desempenho da progênie do nascimento até a terminação, até a fase final. Então, e em ambos os trabalhos, a gente teve efeito no peso ao nascimento. E no ganho de peso, né? No primeiro trabalho, a gente teve um efeito significativo no peso aos 7 dias. E já no segundo, esse peso ao nascimento teve um efeito no peso ao desmame, no ganho de peso, no peso ao desmame, no final da fase de creche e no final da fase de terminação, com um acréscimo de zinco. Porém, a gente pôde observar que quando esse efeito ele foi otimizado, né, quando a suplementação, no caso do segundo trabalho, ocorreu durante toda a gestação. E também a gente avaliou, no primeiro trabalho ficou mais em desempenho, mas outra variável importante de se falar é a mortalidade, que no primeiro trabalho a gente não tinha encontrado efeito na mortalidade, mas nós testamos nos últimos 15 dias finais de gestação. Já no segundo trabalho, a gente considerou a fase final de gestação os últimos 34 dias. E aí a gente já encontrou um efeito na mortalidade. Então, quando a gente suplementou o zinco nos últimos 34 dias de gestação, esse acréscimo, né, de zinco nesse período, a gente já teve efeito em algumas variáveis de vitalidade no segundo trabalho, que foi também algo a mais analisado, que repercutiu aí nesse efeito, nessa redução em 9% da mortalidade pré-desmame no segundo trabalho. Muito legal. Então, observando assim esses dois trabalhos, a gente poderia dizer que talvez um tempo mínimo de suplementação para ter um efeito de mortalidade, talvez seria ali, no mínimo, os 34 dias finais de gestação, né? Legal. Tem a dependência da dose, né, de estar suplementando mais, apesar de não ser uma dose-resposta, né, mas a gente percebe isso quando tem essa suplementação, e do tempo também, bem interessante. Bruna, você mencionou que teve esse efeito, né, no ganho ali no leitãozinho, nascer mais pesado, no ganho de peso dele, e ele vai levando esse efeito pela vida dele, né? Eu acho que isso é muito bacana da gente pensar, porque já é difícil fazer experimento com as mães, né? E medir esse efeito, assim, que cruza as fases, né? Que o leitão herda ali da mãe, não só genética, mas ele herda, né? Muito mais do que isso, assim, né? A condição da gestação influencia na condição do leitão do nascimento, a condição da lactação influencia, né, em como ele vai ser desmamado, e ele leva isso para a vida dele, assim. Nesse contexto, Bruna, um experimento gigante, né, que eu imagino ter dado um trabalhão assim para ser conduzido, mas
que fica disso, sabe, Bruna? Que implicações você acha que são as maiores do teu trabalho? Imagina, assim, com certeza, né, relacionadas ao zinco, mas pensando nisso, assim, né, em projetos também que são desenvolvidos para entender a dinâmica ao longo da vida do leitão, né, não só dentro de uma fase. Perfeito, prof. Então, quando a gente analisa, assim, é possível perceber que quando nós suplementamos durante toda a gestação 850 miligramas de zinco, a gente teve mais efeito ali em características como sólidos do colostro, peso na placenta, que a gente tenta justificar, a gente tenta entender, né, que isso sejam os efeitos que repercutem no peso, né? Então, a gente entende que, na prática, é muito difícil para o nutricionista ter mais de uma dieta. Então, se nós pudéssemos, claro, né, quanto mais dietas, mais precisas, melhores. Mas o fato dessa dosagem ter se, durante toda a gestação ter se demonstrado melhor é um ponto muito positivo do ponto de vista prático, porque a gente entende que esse acréscimo ele deve acontecer. Eu acho que e se ele acontecer durante toda a gestação, melhor. Só que fica essas questões, né? Fica várias perguntas ainda, né? Será que a fêmea ela tá absorvendo tudo, ela tá aproveitando tudo isso que ela tá ganhando, né? A gente tem que entender que qualquer mudança que a gente faz tem um impacto na saúde do animal, mas que vai repercutir no ambiente, né? Também economicamente no ambiente, né? Economicamente a gente percebendo que tem um efeito no nascimento e nas outras fases subsequentes até a terminação, a gente sabe que tem esse retorno. Então, fica a pergunta, se nós analisássemos mais doses, né, doses-respostas, se nós analisássemos diferentes fontes, né, qual seria o aproveitamento? Será que poderia reduzir, talvez, essa dose, né? Então, acho que tem muito ainda do que se trabalhar, né, muitas implicações práticas, eu acho que é mais ou menos nesse caminho. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Muito bom, Bruna. Parabéns, Bruna, pelo projeto, pela dedicação, assim, né, na suinocultura, em tornar a suinocultura melhor. O tipo de projeto que tu conduziu, né, que você está apresentando agora, com certeza pode impactar muitas porquinhas por aí e economicamente, como tu disse, né, muitas fábricas de ração, muita ali na rotina do nutricionista também pode ajudar. Então, parabéns, Bruna, pelo projeto e pela tua dedicação aí como pesquisadora. Muito obrigada, prof. Muito obrigada aí pela oportunidade. Imagina, obrigada a você por vir compartilhar aqui com a gente. E obrigada a todos também que nos ouviram até aqui e até a próxima. Oi, pessoal, eu sou a Inês Andretta, sou host do podcast Suinocultura Faixa Preta e hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão. Bom, nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail para a gente com os principais resultados. O e-mail é hello@wisenetics.com. A gente aguarda o contato e até a próxima!